Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do ateliê. Hoje eu vou te ensinar a confeccionar o estojo 3 em 1, um projeto super versátil que pode ser transformado também em um estojo 2 em 1. Esse projeto é perfeito para você vender muito no Dia dos Professores e na volta às aulas 2026. E o melhor, além da aula gratuita, vocês também vão ganhar o molde gratuito. O link para baixar os moldes encontra-se aqui, na descrição do vídeo. E hoje tenho mais um bônus surpresa para vocês. Então fica até o final, não perde nada dessa aula que está maravilhosa. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, vamos para a aula? Vamos iniciar mostrando agora os materiais que eu vou estar utilizando para a confecção dessa peça. Eu vou estar utilizando zíper de meta, vou estar utilizando como forro o nylon emborrachado, vou estar utilizando como material principal o verniz. Ignorem essa costura aqui na beirada, tá? Eu ia estruturar a peça e decidi não estruturar mais, tá? Então, estou utilizando apenas o material sem nenhuma estrutura. Mas caso você esteja trabalhando com tecido, você pode estar dublando ele no TNT 150, dependendo do material que você estiver utilizando. Se você vê que ele é muito fino, muito molinho, eu aconselho você a estar dublando ele, tá? Pode ser no TNT 150, pode ser no TNT 80, depende muito de como você quer, né, a sua peça. Eu gosto de peça bem estruturada. Já tem pessoas que gostam de peças mais molinhas, então a questão de estruturar ou não estruturar vai depender muito daquilo que você espera da sua peça. Como eu trouxe a proposta para o Dia dos Professores, eu fiz uma estampa, tá? Eu sublimei. Aqui é o tactel, dublado no nylon 6, isso mesmo, nylon 600, tá? Aqui eu já adiantei umas partes para adiantar o processo, tá? Mas vamos para o passo a passo. Primeiramente, eu vou pedir para vocês pegar o zíper, tá? Que vão ser, no caso, como a gente vai fazer aquele 3 em 1, vamos estar utilizando 2 zíper na parte de cima, tá? Só que vai ter uma hora que a gente vai precisar destacar esse zíper. Então, faça um corte, você pode estar marcando também com algum tipo de material aqui. Eu vou estar fazendo um cortezinho aqui na beirada de um dos zíperes, tá? Para estar diferenciando um do outro, para na hora da confecção. Vamos iniciar pela lateral da peça, tá? Aqui eu já fiz algumas marcações e vou mostrar para vocês como eu fiz. Primeiramente, vocês vão dobrar, tá? E vão achar o meio, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. Vão achar o meio também aqui na parte da lateral, tá? E aqui o que foi que eu fiz? Como eu estou utilizando o sintético, eu não posso estar riscando ele, e não tenho nada aqui que eu risque e depois apague, eu utilizei a fita crepe para me ajudar, tá? E o que foi que eu fiz? Daqui do meio até essa ponta aqui são 4 centímetros. Do meio para cá até essa ponta aqui são 4 centímetros, tá? Eu vou deixar uma distância aqui de 8 centímetros sem costurar, tá? Na hora que for fazer a aplicação da minha alça. E fiz também uma marcação aqui na fita crepe, marcando o meio, para na hora que eu for posicionar a alça, eu posicionar a alça corretamente, tá certo? Mas eu vou até mudar isso aqui, rapidinho, e venho mostrar para vocês. Pronto, para facilitar ainda mais, aqui tem a largura de 8 centímetros, então eu deixei 3 centímetros para cá, 3 para cá,
e deixei os 2 centímetros, tá? Porque a minha alça que eu estou utilizando, a largura é de 2 centímetros, então eu deixei 2 centímetros aqui no meio, para facilitar na hora de encaixar a minha alça, tá? Eu estou utilizando a alça, gente, do próprio material, tá? Eu recortei 8 centímetros, como tá aqui, e aí eu dobrei ele para facilitar, depois eu vim colocando pontinha para cá e dobrei mais uma vez, tá? Não vou dobrar muito não para não vincar aqui o material. Mas é super tranquila de fazer, tá? Eu já fiz em outros vídeos aqui do canal, só vocês dão uma olhadinha, caso tenha alguma dúvida. Então vamos lá. Eu vou pegar a minha alça, estou utilizando aqui a fita dupla face, para facilitar, para deixar ela presa, para na hora de costurar ela não escorregar. Coloquei um pedacinho dos dois lados. Minha unha tá tão pequenininha, gente, tão pequenininha. Pronto, agora eu vou posicionar aqui a minha alça, tá? Posiciono aqui na ponta no meio. Aqui onde eu fiz a marcação, eu vou estar também colocando no meio, usando a marcação como referência, para que essa alça não venha ficar torta. Do outro lado a mesma coisa, tá? Vou posicionar aqui e usar a marcação que eu fiz. Pronto. Alça presa. Agora eu vou levar ali na máquina e vou fazer a costura, tá? Eu vou costurando aqui, vou vir aqui e vou retornar. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vim aqui, voltar e retornar. Gente, essa alça aqui ela tá assim porque eu já fiz algumas peças pilotos dessa peça antes de vir fazer essa, tá? Que aqui eu faço muitos testes antes de trazer para vocês. Então, vocês podem ter certeza que a modelagem que vocês vão estar pegando, ela vai estar batendo certinho, tá bom? Então, vou levar aqui a minha alça para a máquina, vou fazer a costura e já vem. Pronto, alça costurada. Agora a gente vai pegar aqueles 2 zíperes, tá? Já vou adiantar aqui, já vou marcar o meio dos dois, tá? Eu vou marcar fazendo pique no zíper, porém eu vou estar selando esse pique para evitar que esse zíper desfie, tá bom? Então sempre que você fizer pique no zíper, sela para não desfiar, tá? Porque realmente a gente desfia. Eu tenho uma mochila que eu dava pique e não fazia isso. E o local tá desfiado, tá? Tá descosturando. Então vamos lá. Vou reservar aqui um e vou utilizar apenas um agora. A gente vai colocar meio com meio, tá? E vamos passar uma costura prendendo esse zíper. Pronto, zíper costurado. Agora, para adiantar o processo, vocês vão pegar a parte do forro lateral, tá? Que vai estar escrito necessaire 3 em 1. Eu vou corrigir isso aqui. E aí vocês vão pegar só um lado, tá? Que vocês vão precisar de 2 pedaços desse. Vocês vão pegar só um dos lados, tá? Para fazer essa etapa aqui da produção. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar
a cola de contato e vai estar passando em uma das beiradas do forro, esse lado todo aqui a gente vai fazer uma dobra de meio centímetro, e do lado de cá a gente vai virar a parte que a gente costurou para dentro e vai deixar esse lado aqui também já colado. Eu vou passar a cola aqui, vou esperar o tempinho, né, que tem para eu endurecer um pouquinho para estar fazendo a colagem. Pronto, já passei a cola, já passou o tempinho aqui necessário para ela secar, tá? Para quem não conhece, a cola de contato, gente, ela só cola em contato com ela mesma. Então, eu passei do lado de cá, onde estava a costura, e passei também do lado de cá, que vai ser aonde ela vai colar, tá? Quando dobrar. Então, eu vou fazer uma dobra aqui, tá? Colocando essa costura toda para trás, dobrando. Pronto, essa parte aqui já tá ok. Agora vamos para a parte do forro. Para evitar, gente, de vocês dobrarem mais do que o meio centímetro, vocês podem fazer como eu fiz. Eu fiz uma marcação de 1 centímetro, que dobrando fica meio, tá? Então, já passei a cola aqui. E aí, agora é só vir dobrando até a marcação que eu fiz. Pronto, essa parte aqui já está pronta. Agora vamos reservar. Agora eu vou pegar tudo que é do forro da peça, tá? Todas as partes, gente, do forro vão estar em azul, tá? Teve essa parte aqui que a gente já pegou um lado, já colou, já estava reservado. Tem essa parte daqui, que é o fundo. Também cortou 2 vezes. Tem essa parte daqui, ó, gente, que é frente e costas. Essa parte, ela só vai ter isso aqui em azul, tá? Então, prestem atenção para não esquecer de cortar ela. Por quê? Porque essa parte daqui, ela vai servir tanto do estojo 3 em 1 quanto pro 2 em 1. A única parte que a gente vai utilizar no 3 em 1 é essa parte aqui, ó. Uma vez no forro. Sempre que tiver uma vez no forro, 2 vezes no forro e não tiver escrito maior, é porque é para ser cortado no tamanho exato. Então, esse daqui, uma vez no forro, eu recortei no tamanho exato do forro, tá? Só que tem uma observação. Vamos lá. Na verdade, eu vou colocar 2 vezes, tá? Por que 2 vezes? Porque se você estiver utilizando um material que tenha frente e costas, você vai ter que colocar avesso com avesso e fazer uma costurinha, tá? Só para prender um no outro, tá bom? Para estar fazendo esse processo. Aqui, o meu também tem direito e tem avesso. Só que o avesso dele, gente, é essa parte aqui, emborrachada, tá vendo? Então, eu não vejo, né, nenhum problema em eu utilizar ele como parte direita também do meu forro. Então, eu só vou estar utilizando uma parte dessa do meio. Mas se você estiver utilizando um material com frente e avesso,
e você vê que não dá para você estar utilizando dos dois lados, aí você vai cortar 2 vezes, vai colocar avesso com avesso, vai passar uma costura de segurança em volta para fazer ele de uma peça só, tá? Para que fique uma peça só, para fazer esse processo. Pronto, vou guardar isso aqui. Essas partes aqui que a gente vai estar utilizando para fazer o forro da parte de cima. E eu vou iniciar, tá? Já achei o meio aqui da parte que tá lá como frente e costas, tá? Que é a parte do meio do nosso bolso, no caso a parte da divisória. Aqui também, que é a parte do fole, eu vou dobrar e vou marcar também o meio. Vou pegar também aqui essas partes aqui, que é do fundo desse bolso. E também vou estar marcando o meio. Eita, grudou aqui, não quis andar um pouquinho não. Já deixei o certinho. Pronto. Essa parte do fundo, eu vou deixar eu aqui, tá? E vamos utilizar a parte da divisória e a parte das laterais, tá bom? Que é aquela que a gente fez a colagem aqui na beirada. Então, como é que eu vou iniciar aqui? Eu vou colocar essa parte da lateral frente com frente. Vou levar na máquina e vou passar uma costura, tá? Eu vou costurar em volta de toda a divisória. Vou fazer essa costura aqui e trago para vocês. Pronto, costura do lado de cá já está feita, tá? Eu costurei do meio para cá, aí depois você vai lá, coloca a parte de cá, começa a costurar da ponta, até cá onde você já costurou, tá bom? Pelo menos eu faço assim e dá super certo, tá? Aí agora a gente vai costurar o lado de cá também. Eu vou colocar aqui para marcar o meio. Vou aproveitar, vou pegar também um lápis. Vou fazer a marcação do meio do lado de cá também, tá? Se você lembrar antes de fazer a dobra, tá? Antes de colar, você faz um piquezinho e marca, tá? O meio. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui no meu caso tá do avesso, tá? Mas o seu vai estar direito, então você vai colocar direito com direito e vou passar na costura novamente. Ah, gente, uma observação. Essa primeira costura aqui eu não fiz no pé de máquina certinho. Eu fiz um pouco menor, porque eu vou passar essa costura daqui e essa costura aqui que eu vou passar na distância do pé de máquina certinho, tá? Então, eu vou costurar daqui para cá, aí vou voltar, vou colocar aqui na pontinha e vou costurar da ponta pro meio. E já vem. Ah, pessoal, cuidado quando vocês forem a fazer a costura do outro lado, tá? Vocês vão costurar na parte reta. Quando chegar na parte da curva, vocês têm que lembrar de vir puxando a parte de cá do forro para trás, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Eu tô já chegando na parte da curva. Tá vendo? Dei 2 pontinhos, dou uma puxadinha pro forro para lá. Venho aqui, ajeito meu forro na parte de cima, dou 2 costuradinhas, puxo meu forro pro lado de lá. Mais 2,
e vou ajeitando, tá? Não esqueçam de ajeitar o forro do outro lado para evitar. Vou mostrar aqui para vocês. Para evitar que ele fique com pregas, tá bom? Então agora eu vou fazer a costura aqui do outro lado, como eu falei com vocês, vou começar da ponta. Retrocesso. Aí eu vou pegar, ó, esse forro aqui, eu vou colocar ele todo pra cá, tá? E vou vir costurando esse lado daqui. Pronto. Chegou na parte da curva, aí agora a gente vai para aquele processo. Acerta aqui pontinha com pontinha em cima, dou duas costuradinhas e bota esse forro pra lá. Ajeito aqui, boto pontinha com pontinha, dou dois pontinhos e vou ajeitando o forro pra lá. Ajeito o forro embaixo e pronto. Agora é só finalizar a costura. Pronto, costura finalizada dessa parte daqui. Agora vamos costurar a parte de baixo, tá? Que é a parte do fundo. Deixa eu guardar essa modelagem aqui. Sem ser a parte que tem um canto arredondado, você vai costurar nessa parte aqui, tá? Tá reto. Eu vou colocar frente com frente. Vou colocar meio com meio. Vou pegar o outro lado também. Já vou colocar aqui também frente com frente, meio com meio. Tá? Vou pegar um clipezinho aqui para me ajudar. E aí, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Os clipes estão fugindo de mim. Vamos lá. Vocês vão passar agora uma costura. Só que vocês vão iniciar a costura daqui, tá? Dessa costura aqui para cá. Então, eu vou levar ali na máquina e vou iniciar a costura aqui. E a mesma coisa, eu vou finalizar a costura aqui, tá? Coloca pontinha com pontinha. Caso você sinta dificuldade de costurar os dois juntos, você pode costurar um e depois costurar o outro, tá? Tranquilamente. Só lembra que você começa e termina a costura na parte do encontro aqui da costura da lateral. Pronto, costura feita. Agora a gente vai pegar a parte de cima, tá? Do principal aqui da lateral. Vamos pegar o outro zíper. Vou colocar aqui frente com frente, meio com meio. Vou pegar o lado que não tem o virado, tá? Esse lado do virado e a gente vai costurar cá depois. Então, vou pegar o lado que não tem virado, esse lado aqui de cima. E vou colocar frente com costas do zíper, tá? E vamos fazer aquele sanduíche. Vou colocar aqui tudo marcação com marcação, tá? E vou passar uma costura. Vou fazer a costura do mesmo jeito, tá, gente? Vou costurar aqui do meio pra cá, depois eu vou colocar lá na pontinha e venho costurando pra cá, tá? Lembrando que você tem que levar o zíper retinho até aqui a ponta, tá bom? Se você preferir, você pode costurar primeiramente o zíper e depois costurar o forro, tá? Eu vou fazer junto, mas fique à vontade para fazer separado, tá bom? Vou fazer essa costura aqui e já... Pronto, gente. Já fiz a costura, agora é só corrigindo aqui a forma de costurar, tá? Eu disse a vocês que eu ia fazer igual, só que eu esqueci que aqui tem uma sobrinha de 1 centímetro.
tá bom? Então, vocês costuram do meio para cá, depois vocês colocam ele ao contrário e do meio para cá, tá? Como ele é curvadinho, quando você for costurar, ele vai ficar meio que repuxando, né? Para você não ter que ficar puxando o forro, você vem trazendo essa parte para cá, tá? Você trazendo ele para cá, você consegue costurar essa parte aqui tranquilamente. Agora eu vou virar. Todo o forro lá para baixo e vou passar uma costura de pesponto, tá? Vou fazer essa costura aqui de pesponto e já vem. Pronto, costura feita. Só tomem cuidado na hora de fazer o pesponto. Quando vocês puxarem o forro, vocês puxam o forro na direção que ele foi costurado, tá? Como assim? É que eu vou explicar para vocês. Por exemplo, o forro ele tá costurado aqui, então eu vou puxar assim, nunca assim, assim, tá? Puxa ele na mesma direção que ele foi costurado, porque se vocês costurarem ele torto, no final, o forro, quando a gente for puxar do lado, ele vai ficar repuxando o material principal e vai ficar muito feio. Eu digo isso, gente, porque eu já fiz e nas peças pilotos, infelizmente, eu acabei fazendo isso e ficou repuxando, tá? Deixa eu até ver se tem. Está aqui? Pronto, vou mostrar para vocês. Olha como vai ficar. Tá vendo só porque na hora da costura aqui, repare que tá pro lado, eu não puxei ele reto, eu puxei ele pro lado. Só que o outro lado eu costurei reto. Então, fica repuxando o material, tá? Então, tomem cuidado, porque isso danifica a sua peça. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a fita dupla face. Oxi, já puxei sem a parte da cola. Eu acho que eu vou preferir passar essa fita do lado de cá. Pronto, eu vou passar a fita do lado de cá, tá? Agora, o que é que a gente vai fazer? Aqui desse lado, eu vou passar a fita dupla face. Porém, quando vocês passarem a fita, coloquem a fita pro lado de cá, da costura. Assim, ó. Tá vendo? Eu vou prender ele todo pro lado de dentro da costura. Por quê? Depois eu vou vir tirando isso aqui e vou vir acomodando ele aqui, perto da costura. Eu vou estar utilizando essa costura aqui do zíper como referência para poder colar essa parte aqui e costurar, tá? Então, eu vou colar essa fita dupla face aqui. É só um detalhe. Peguem a marcação, tá? Do meio aqui e passem aqui para cima, tá bom? Pra vocês saberem aonde é o meio. Gente, se vocês ouvirem alguma cantoria, é meu vizinho. Meu vizinho está cantando. Pronto, já passei aqui o meio para cá. Ah, não sei quem foi a seguidora que colocou aí nos comentários que era só colar uma fita no giz que ele ia ficar inteiro. Minha irmã, muito obrigada pela dica, viu? Deu super certo. Enfim, um giz que cai e não quebra. Vamos seguir aqui.
Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar essa película protetora aqui da fita, tá? A gente, é uma fita que cola tanto que chega a ser chatinha, viu? Eu acho até que eu vou ver se eu consigo fazer uma coisa aqui com ela. Pra não ficar aquele cola. Pronto, eu vou fazer assim. Aí eu vou descolando um lado, depois eu descolo o outro lado. Acho que vai ficar melhor. Pronto. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar meio com meio aqui. Lembra que eu disse a vocês que a gente vai utilizar essa linha aqui como limite aqui para costura? Então, eu vou encostar essa dobra aqui na minha costura, tá? E aí, eu vou fazendo isso aqui em volta. Pronto. Aqui eu vou pegar um clipe. Peguem um clipe e coloquem aqui do lado, gente. Senão vai ficar soltando, tá? Aqui mesmo já soltou. Que fica puxando. Aí não tem condições de nenhuma fita ficar. Aí você vê aquele biquinho de pato aí, coloca, tá? Que vai ajudar. Deixa eu botar aqui ao contrário. Ai, não, é esse lado mesmo. O lado de cá que tem os dentinhos. Aí agora eu vou descolar o outro lado. Eita. Parece que ela não pega direito nessa parte do zíper, né? Que tem tecido. Aí fica assim, soltando. Pronto. Do lado de cá eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu colocar ela mais aqui pra dentro. Se a sua fita dupla face for igual a minha, que é branca, né? É de cor, evita deixar ela aparecendo, tá? Gente, essa parte aqui é um pouco chatinha, mas é necessário, tá? Então agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado de cá. Vou usar um clipe aqui para segurar, para me ajudar. Ó, tá vendo? Já saiu aqui. Vai usando os biquinhos de pato, tá? E aí evita de estar saindo do lugar assim. Pronto. Agora eu vou levar para a máquina. Ó, cuidado em fazer isso aqui, tá? Por isso que a gente começou do meio para cá, para ficar tudo certinho.
tá bom? E agora, a gente vai iniciar a nossa costura. Peraí. 1, 2, 3. Pronto, agora eu vou levar para a máquina. Só que ao invés de eu fazer a costura do lado direito, eu vou fazer essa costura do lado de dentro, tá? Como eu disse para vocês, use como referência a linha da costura do zíper, tá? Vá usando ela como guia para que a sua costura fique reta. Então, eu vou fazer essa costura aqui e já venho. Aí, lembrando que quando chegar do meio para cá, isso aqui vai ficar puxando. Então, vem trazendo, ó, quando eu trago ele para cá, como fica aqui. Tudo soltinho, pronto. Quando você levar para a máquina, você vai costurando e vai puxando essa parte para cá, tá? E assim vai facilitar a costura aqui da parte do final. Vou levar ali para a máquina e já venho. Pronto, já costurei. Deixa eu ver aqui qual foi o lado. Esse lado de cá, tá? Tá vendo como a costura fica certinha? Só você utilizar aquela linha, como eu te falei, da costura que dá tudo certo, tá? Como dizem por aí, é sucesso. Agora, confere sua peça, se tem algo repuxando ela, tá? Se tiver algo repuxando, é porque você costurou o seu forro, não costurou ele reto, como eu fiz aqui, que eu costurei meio com meio, já para ficar ele todo certinho. Se ele ficar repuxando, é porque você costurou uma ponta aqui, a outra ponta daqui cá embaixo, tá? Sempre costurem do meio para cá, do meio para lá, tá? Aqui deu pra gente começar do início, porque a gente veio colando, né, com a fita. Mas o interessante é realmente que vocês costurem do meio, tá? Para que não tenha erro. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os bolsos, tá? Da frente. E agora eu vou explicar aqui para vocês que querem fazer essa peça 2 em 1, tá bom? Presta atenção, é um detalhe bem simples, tá? Mas preste atenção para fazer direitinho. Deixa eu pegar aqui a modelagem, tá? Eu vou mostrar para vocês. A modelagem da lateral da 3 em 1, ela é mais fina, tá? Do que a lateral da 2 em 1, tá? Por quê? Porque a 3 em 1 eu tenho zíper de um lado e do outro. Na 2 em 1 eu só vou ter zíper de um lado. Porém, o restante da modelagem é igual, tá? Porque se eu realmente fosse colocar tudo certinho, eu teria que fazer 2 modelagens. Como eu sei que nem todo mundo aqui tem acesso à impressora, então eu utilizei a mesma modelagem e mudei apenas essa peça aqui, tá? Para que vocês utilizem apenas uma peça, vai fazer com que você utilize e faça um outro tipo de peça, tá? Então vamos lá. Quando vocês forem fazer a 2 em 1, vocês vão pegar essa parte aqui da lateral, tá? Que é essa parte aqui de cima, e vocês vão cortar uma vez no principal e uma vez no forro. Beleza? No forro do mesmo tamanho, não precisa ser forro maior não, tá? E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o zíper, vão colocar o zíper. Primeiramente, vocês vão costurar a alça, do mesmo jeito que eu expliquei aqui, tá? Vão achar o meio, colocar a distância, prender ela direitinho. Depois de vocês prenderem a alça, vocês vão pegar, vai colocar meio do zíper com o meio da parte daqui. Deixa eu pegar um pedacinho aqui para simular. Isso aqui é o forro. Vocês vão colocar o forro aqui, vão costurar, vão virar e vão rebater. E pronto. Vai estar pronta essa parte aqui da lateral, tá?
vocês vão costurar em redor, prendendo o forro, para ele não ficar solto. E pronto, vocês vão chegar nessa parte que eu tô aqui. Tá vendo como é simples? A 2 em 1 é tranquila. E aí a diferença também é que vocês só vão colocar o zíper em um dos lados. O outro lado aqui ele já vai estar pronto. Vai ser só você prender, tá? Na parte de trás. Inclusive, se vocês preferirem, vocês podem estar utilizando o espelho da parte de trás do material principal. Assim vocês aproveitam mais essa parte daqui sublimada, tá? Ou se vocês bordarem, usar filme de recorte, DTF, enfim, vocês podem estar economizando, pegando essa parte personalizada e utilizando apenas na parte da frente. E isso se vocês forem fazer a 2 em 1, tá? Então, entendeu como é que vocês vão fazer essa parte do fole da 2 em 1? Se tiver alguma dúvida, a gente pode colocar aqui nos comentários que eu vou estar ajudando vocês, tá certo? Então, na 2 em 1, agora vocês só vão colocar o zíper de um lado. O outro lado é só vocês utilizarem aqui, né, para poder fazer o fechamento. Aqui ela tá assim curvada, mas na 2 em 1 ela vai estar reta. Aí é só você colocar meio com meio, vir aqui, costurar e por último você vir, né, com ele virado para o lado direito e encaixar o bolso com zíper, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui agora. Bem, eu peguei a parte da frente, tá? Do bolso da frente, prendi o forro e passei o vivo, tá? Fiz isso já dos dois lados, lembrando que o forro aqui vocês vão cortar maior, tá? Ah, Érica, por que maior? Porque o tempo que você vai gastar para colocar pontinha com pontinha, gente, demora. Então, para ficar mais prático, eu deixo maior, coloco aqui e já vou até costurando. Eu não faço nem costura de segurança. Eu já coloco aqui em cima e venho costurando, tá? Então, colocado forro, colocado o, o vivo, essa parte daqui já está pronta para receber o zíper, tá? Ou pronta para você colocar ali na parte de trás da 2 em 1. Mas aqui vamos colocar o zíper. Antes de mais nada, antes de você colocar o vivo, achem o meio na parte de cima e o meio na parte de baixo, tá? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou destacar o zíper. Lembra que a gente marcou? Pronto. Eu sei que esse zíper aqui vai ser desse lado e esse zíper, quando eu vier, vai ser do lado de cá. Então, tira o zíper, destaca. Agora eu vou colocar meio com meio e vou costurar esse zíper aqui em redor. Pronto, zíper costurado. Eu clipei, tá? Coloquei meio com meio, clipei e comecei a costura aqui da ponta pra cá, tá? Eu gosto de costurar o zíper, gente, desse lado de dentro, porque evita de machucar os dentinhos do zíper, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o viés. Aqui eu vou utilizar o viés do mesmo material, tá? Do forro. Vou passar um viés aqui de acabamento. Vou aproveitar também, vou fazer uma costura de segurança aqui também prendendo o forro na parte da frente. Pronto. Já passei aqui o viés de acabamento, já fiz também a costura aqui embaixo. Agora eu já posso virar aqui o zíper. Gente, cuidado. Eu já ia cortando o zíper na hora de... Cadê? Na hora de tirar, cortar o pedaço do viés, o excesso. Então, cuidado para não acontecer a mesma coisa com vocês. Agora vamos colocar, tá? Esse bolso aqui
na parte da lateral. Na verdade, não é nem uma lateral, é um corpo, né? Na parte do corpo da peça. Então, lembra que a gente fez a marcação na ponta do zíper? Pronto. Eu vou identificar aqui. Esse zíper que não tem nenhuma marcação é desse lado daqui. Então, eu vou recortar aqui um pedacinho da ponta, que sempre facilita na hora de colocar o zíper. Pelo menos eu gosto de colocar assim. Eu acho que fica bem mais prático. Na hora de colocar, a gente é só colocar a ponta com a ponta aqui certinha e puxar, tá? Pronto. Eu vou passar esse zíper pra lá, pra fechar, e vou encaixar novamente o cursor. Tô usando aqui um cursor simples, preto. Pra combinar aqui com o principal. Pronto, olha se tá certinho. Ó, certinho, certinho, tá vendo? Porque assim, por mais que a gente corte o zíper do mesmo tamanho, acaba, né, cortando um pouquinho diferente. Então, para não correr o risco de você colocar... Ah, e tem mais um detalhe também. Geralmente, pelo menos comigo, se eu colocar esse zíper no de cá, ele fica meio estranho. Parece, sei lá, que ele só encaixa daquele lado. Se você colocar do lado contrário, não dá certo. Então, para evitar que isso aconteça, marque o zíper, tá? Olha, já ficou perfeito, tá? Ficou na direção certinha. Evita de você estar colocando, tirando o cursor. Então, faz desse jeitinho que vai dar super certo, tá? E você vai ter menos trabalho. Pronto, do lado de cá, que foi o lado, eu fiz o cortezinho, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa. Colocar o cursor. Pronto. Já coloquei os zippers. Agora vamos fazer o fechamento aqui na parte de baixo do forro, tá? Não tem erro. Vocês vão pegar um clipezinho. Gente, meus clipes, esses daqui, ó, eles não aguentam muita camada. Aí, como eu faço também mochilas, e aí tem algumas camadas grossas, aí eles foram partindo tudo. Aqui a gente marcou o meio, lembra? A gente vai colocar o meio da costura aqui, tá bom? O meio da costura com o meio da costura. Pronto. Agora a gente vai vir costurando, tá? Em volta de toda a peça, aqui nessa parte de baixo, prendendo esse forro aqui, fazendo o fechamento, tá bom? Ah, quando costurar, costure na beirada, tá? Não costure muito pra dentro com pé de máquina, não. Meio centímetro aqui, tá ótimo, tá? Que a gente vai colocar um outro fundo aqui, para poder esconder esse acabamento. Vou fazer esse fechamento aqui e já venho. Pronto, pessoal, já fiz a costura, tá? É uma dica, prendam, tá? Com a costura de segurança, o meio de um lado, do outro,
aqui e cá, tá? E aí vocês vão vir costurando. Quando chegar aqui, ajeita direitinho a curvinha, tá? E faz a costura. Essas sobras, gente, caso sobre no seu, pode cortar, tá? Que repare que aqui ele bateu certinho. Só tá sobra mesmo nessa costura aqui do lado. Então, podem ignorar, tá? Essa sobrinha aqui. Faz a costura na direção disso daqui, tá? Dessa parte de cá. E ele bate, gente, certinho, tá bom? Agora eu já vou recortar aqui as sobras, tá? Vou colocar pro lado direito. Vou recortar as sobras. Vou pegar ali o, o isqueiro. E vou selar aqui as pontinhas do zíper. Lembrem de colocar sempre na parte azul da chama, tá? Que na parte amarela ele vai ficar preto, tá? Então sempre na parte azul. E agora eu peguei o fundo, tá? Que eu cortei no tamanho certinho, já achei os meios. Vou colocar avesso com avesso, tá? Pro direito ficar para cima. Vou colocar aqui o clipe para me ajudar. E vou prender aqui, marcação com marcação, tá? Dos 4 lados. Já derrubei um clipe, tá vendo? Tenho que derrubar alguma coisa. Se não derrubar alguma coisa na aula, não é eu. Pronto. Agora vou levar para a máquina. Vou passar mais uma costura aqui, tá? Mais uma vez com meio centímetro, tá? E aqui a gente ainda vai costurar ao vivo. Aí quando a gente costurar ao vivo, a gente costura na costura certinha do vivo, tá? Na margem de costura. Agora a gente vai fazer aquela mesma costura, prendendo esse forro. Se vocês quiserem fazer um bolso nessa parte de cima, dá também, tá? Caso vocês queiram vender com uma necessaire porta-maquiagem, aí aqui vocês podem colocar o bolsinho para estar colocando os pincéis, tá? Então fique à vontade, use a criatividade de vocês nessa peça, tá bom? Como eu estou fazendo aqui como estojo, eu não vou colocar bolso. Mas até como estojo também, se vocês preferirem colocar, vocês podem colocar um bolsinho, tá? Mas aí vocês colocam um bolsinho nessa parte daqui, antes de prender aqui. Vou prender aqui esse forro e já vem. Pronto, costura feita. Se tiver, gente, qualquer sobrinha, tá? Vocês podem refilar, caso vocês tenham costurado um pouquinho para fora, tá? Deixem tudo certinho, tá? Porque agora a gente vai passar ao vivo e a gente precisa que as pontas estejam todas, tá? Certinhas, porque quando a gente costura ao vivo, a gente costura o quê? Beiradinha com beiradinha. Então, se tiver um lado alto, outro lado baixo, essa costura vai sair torta, tá? Ah, um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Na hora que for fazer a costura, vocês vão colocar o vivo virado para lá, tá? Deixa eu pegar aqui a pontinha de um vivo. Tá vendo? Ele tá aqui, então você vai colocar ele virado para cá, pro lado do zíper, tá? Não virado para aqui, para dentro, pro bolso. Virado pro zíper, tá? Então agora a gente vai fazer a costura do vivo.
Eu vou estar utilizando um pedaço de plástico cristal para estar fazendo o encontro do vivo. Ah, gente, eu esqueci de um detalhe muito importante e que vocês não vão esquecer, tá? Porque eu vou explicar para vocês agora. Me perdoem mesmo, tá? Inclusive eu fiz errado, mas vocês não vão fazer, tá? Eu não vou desmanchar aqui, porque já tá costurado aqui e aí vai dificultar um pouco, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar do jeito que tá, mas eu vou explicar para vocês o jeito certo, tá bom? Porque assim, o certo é que os zíperes, eles abram e fechem para o mesmo lado. Mesmo que seja, né, que tenham dois bolsos, a gente vai ter que virar. Mesmo assim, o ideal é que os dois fecham e abram para o mesmo lado, tá bom? Então, vocês vão colocar o zíper de um lado. Aqui, por exemplo, eu coloquei abrindo para a direita e fechando para a esquerda. Aí, o lado de cá, você vai fazer a mesma coisa. Aí, você vai virar para o lado de cá e vai colocar o cursor do lado de cá. Tá certo? Que no caso eu virei e coloquei o cursor no mesmo sentido. Só que quando coloca de frente, acaba ficando ao contrário. Tá bom? Então, coloquem o zíper no mesmo sentido. A não ser que você queira colocar assim. Mas o ideal é que fique no mesmo sentido, a abertura e o fechamento. Tá certo? Então, vamos lá agora para a costura do vivo. Cadê, gente, o plástico? Chega, some aqui. Pronto. Agora vocês vão determinar qual é o lado que vai ficar para trás, tá? Eu vou pegar esse lado daqui e vou colocar para trás. Vou colocar esse pedacinho aqui e vou passar uma costura de segurança. Pronto, já costurei. Agora a gente vai costurar o vivo, tá? Só que a gente vai costurar o vivo ao contrário. Assim, tá? O vivo por baixo. Por isso que eu já prendi aqui, tá? Para facilitar. Então, não tenham pressa, vão com calma, tá? Não tem segredo. Se você estiver utilizando o calcador de zíper, calcador de vivo, vai ser super tranquilo, tá? Porque ele, como não tem camada de material, ele vai encaixar aqui, tá? No vivo certinho. Só tomem cuidado, vá colocando beiradinha com beiradinha, quando chegar nessa parte aqui do vivo. Vão com cuidado, tá? Para que ele não saia do lugar. E costurar em volta, tá? Não tem erro. Vai devagar, dá tudo certo. Eu vou costurar aqui e já vem. Pronto. Já costurei o vivo, tá? Tomem cuidado na hora de costurar. Coloca beiradinha com beiradinha para vocês não perderem medida, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem cortar, tá? Um pedaço de vivo de 61 centímetros, tá bom? Para colocar aqui. No máximo, se sobrar, é meio centímetro, tá bom? Mas mais do que isso, não pode sobrar, tá certo? Porque senão vai ficar desproporcional a parte de baixo, tá? Agora vamos partir para a parte do fole, tá? Da parte de baixo. Vocês vão pegar o zíper, o forro, tá? Ele tá assim, gente, meio tortinho embaixo, mas eu vou costurar ele nessa parte aqui reta de cima, tá bom? Eu cortei ele maior. Então vamos lá. Aqui não precisa vocês acharem o meio, eu até comecei aqui, mas parei, tá? Deixa para achar o meio depois. Então eu vou colocar aqui o zíper, tá? Eu vou garantir que vai sobrar zíper desse lado e zíper do lado de cá.
Do mesmo jeito que vocês deixaram o zíper sobrando de um lado e do outro, a mesma coisa vocês vão fazer com o forro, tá bom? Certifica que vai ter forro para um lado e forro para o outro sobrando também, tá? Que a gente cortou esse forro aqui maior, tá? E aí eu vou levar ali na máquina e vou passar uma costura. Pronto, costura feita. Agora eu vou jogar esse forro lá para trás e vou passar uma costura aqui, rebatendo. Pronto, já costurei, tá? Já fiz o pesponto, aproveitei, já fiz a costura de segurança e já recortei o que estava sobrando do forro. Agora vamos colocar o cursor. Aqui eu vou estar utilizando dois, tá? Vou colocar um de um lado e outro do outro. Certifica de que tá certinho, tá? Quando você colocar. Pronto. Agora eu vou pegar a trava do zíper, tá? Não reparem, gente, a cor do meu material na parte de trás, que é um material que tem muito tempo aqui em casa. E aqui em casa é muito frio. Vamos lá. Na verdade não é frio não, gente. É umidade. Aí acaba dando bolor nas coisas. Vamos lá. Aí aqui agora eu vou colocar frente com frente, tá? Frente com frente do principal. Vou pegar o forro e vou colocar frente do forro com as costas aqui do zíper. Vou levar ali para a máquina e vou passar uma costura. Já recortei, tá? O excessozinho do zíper e já selei. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar frente com frente, tá? Na outra ponta. Vou levar para a máquina e vou fazer uma costura. Já costurei. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar um pedacinho de fita dupla face. Vou colocar do lado de cá, tá? Mesma coisa que a gente fez lá no bolso. Pronto, a gente vai colocar aqui na direção dessa costura. Vou retirar aqui a película. Não gruda em mim não, fita. Você tem que ficar grudada aí. Pronto. Agora a gente vai apoiar aqui, tá? E vamos fazer uma dobrinha aqui. Cerca de 1 centímetro. E vamos colar, tá? Aqui atrás. Pronto. Agora a gente vai levar para a máquina e vamos fazer uma costura de pesponto. Deixa, peraí, por causa da sombra. A gente vai passar uma costura de pesponto de um lado, do outro. Vou aproveitar, vou passar também uma costura de segurança em volta. Pronto, já costurei. Agora eu vou colocar para o lado direito. Vou colocar aqui, ó, a costura com a costura. Vou marcar o meio. Do outro lado a mesma coisa, costura com costura, marco o meio. Agora eu vou achar o meio, cá na ponta. Eita. E vou dar pique novamente. No zíper. Agora eu vou unir esses piques e vou achar o meio novamente.
Aqui. Você une. Aqui. Agora o meio também tá do outro lado. E o meio cá. Vou pegar o isqueiro para selar esses picos aqui para não desfiar. Pronto. Agora, na parte do fundo, você vai recortar o material principal, vai recortar no forro maior e vai passar o vivo em volta, tá? Antes disso, você vai achar o meio de um lado, do outro e nas pontas também, tá certo? Então, agora, vamos fazer a costura, a união desse fole de baixo nas duas peças. Eu acho melhor iniciar a costura pela parte de cima, tá? Que aí fica mais fácil na hora de costurar de baixo. Mas você pode também costurar primeiro a de baixo e depois a de cima, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui na parte, né, de trás. Vou colocar ele do lado avesso. Vou vestir meu estojo aqui. E aí vou colocar meio com meio. Deixa eu acender aqui, viu, gente? Deixa eu pegar aqui o lápis. Para acender. Na verdade, passar, né? A marcação do meio aqui certinha. Para a peça não ficar torta. Então é muito importante, tá? Essa marcação do meio. Para que fique tudo certinho no final. Pronto. Agora sim. Vou vestir aqui. A parte do zíper, tá, gente? Que vai ser costurada nessa parte daqui de cima. Agora sim. Vou prender meio com meio. Vou pegar um clipezinho aqui. Meio com meio. Esse lado. Aqui também. A gente vai ajeitar. Ó. Tá vendo como já bate certinho? Deixa eu puxar aqui. Já tá batendo, tá vendo? Tudo certinho. Agora eu vou levar pra máquina e vou passar uma costura, tá? Em volta. Vou aproveitar também e já vou passar o viés de acabamento, tá? Vou fazer isso aqui e já venho. Pronto, costura feita. Agora eu vou virar. Nossa peça está quase pronta. Gente, vocês não sabem o que eu fiz. Eu costurei as costas, na frente e a frente nas costas. Mas como tá tão perfeitinho, né? O acabamento aqui, né? A cor do vivo com a cor do material, que eu acabei trocando. Eu tirei o plástico cristal, eu vou deixar ele assim, tá bom? Mas, uma coisa para vocês prestarem atenção, tá certo? E olha que eu prestei tanta atenção, gente, que eu não prestei atenção. Não sei se vocês me entendem, mas enfim, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Agora eu vou abrir o zíper, tá? Vou desvirar novamente, tá? Só que dessa vez com o zíper aberto.
Agora é só colocar aqui a parte de baixo, tá? Colocar meio com meio, tá? Costas, parte das costas com a parte das costas, vai ficar para as costas. A parte da frente vai ficar para frente. E agora eu vou passar uma costura também aqui prendendo, tá? Essa parte de baixo. Vou passar também o viés de acabamento e volto com a nossa peça pronta. Pronto, já costurei a parte de baixo, a nossa peça, gente, já está pronta. Agora é só desvirar, tá? Desvirar, ajeita ao vivo, arruma o vivo direitinho, tá, gente? Para quem tem dúvidas, deixa eu mostrar para vocês aqui. O vivo, ele tem que ficar assim na peça, tá? Assim, nessa posição. Ele não deve ficar assim, deitado, ele tem que ficar assim, tá? Como se fosse realmente um ar. Aí a gente vem e ajeita esse vivo, tá? Tá vendo aqui como ele tá dobrado? Eu vou levantar ele. Já diz vivo, ele tá em pé, tá vivo. Pronto, nossa peça lá já está pronta. A única coisa, gente, que eu mudaria nessa peça aqui, né? Seria colocar uma estrutura aqui nesse espelho da frente, tá? Dublar ele ou no TNT 150 ou no próprio Nylon 600, que eu achei que ele ficou um pouco fininho. Não sei se foi a espessura do Nylon 600, que tem época que ele tá grossinho, tem época que ele tá mais fino. E pronto. Você agora tem seu estojo. Com 3 repartições, para ficar tudo bem organizado. Uma peça muito legal, tanto do Dia dos Professores, tanto do Dia das Crianças. Tá chegando agora. Ótima também para o volta às aulas. Volta às aulas está aí batendo na porta também. Piscou janeiro. Tá vendo? Ó, como ela ficou meio. Eu achei que ela ficou um pouco franzidinha, tá vendo? Se eu tivesse dublado ela ficaria bem mais retinha. Mas aí fica de experiência para a próxima peça, né? Ai, gente, eu amei. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Tá. E hoje o bônus exclusivo vai para você que trabalha com sublimação. Fiz 10 artes exclusivas e deixei disponível para você baixar o arquivo lá no grupo VIP do Telegram. Gente, são 10 artes exclusivas, estão em tamanho real. É só você baixar o PDF e fazer a impressão da página que você deseja a estampa, tá certo? O arquivo está no tamanho exato do bolso do estojo. Serve tanto para o 2 em 1 quanto para o estojo 3 em 1, tá bom? Então não perca tempo. Vai aí na descrição desse vídeo, no link do grupo VIP do Telegram e baixe agora mesmo o seu bônus. E aí, gostou da aula do estojo 3 em 1? Me conta aqui nos comentários qual versão você vai costurar primeiro, a 2 em 1 ou a 3 em 1.
Vou amar saber. Ah, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade e compartilha esse vídeo com outras artesãs que também vão amar esse projeto. Um beijo para vocês, boas costuras e até a próxima aula. Deus abençoe. Tchau!